o Jornal Gente na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Empresários, economistas, entidades estão fazendo conta, pelo menos tentando fazer, nesse momento de tanta incerteza, para chegar a um número. O que vai acontecer com a economia do Brasil, caso de fato o tarifaço entre em vigor na semana que vem, e o que pode acontecer caso o Brasil retalhe de alguma forma esse tarifaço. Nessa semana, o professor Paulo Rabelo de Castro, colunista aqui do Jornal Gente, citou um estudo que foi feito pela Federação das Indústrias de Minas Gerais, que diz o seguinte: o impacto no PIB pode ser de até 175 bilhões de reais no longo prazo, com retração de até 1,5%. E é por isso que a gente convidou para falar conosco, hoje aqui no Jornal Gente, o presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Rosco. Flávio, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso jornal. Vamos direto na fonte, então, não é? Como é que vocês chegaram a essa conclusão que assusta, né? Bom dia, é um prazer estar novamente aqui na Band News. Bom dia. O estudo, ele é muito profundo, a gente utiliza a matriz insumo-produto, então você não olha só aquela empresa afetada, mas você faz a avaliação de todo o impacto na sua cadeia produtiva. E é uma metodologia já consolidada, é a metodologia mais eficiente para calcular impactos econômicos. O estudo analisou 3 cenários. O primeiro cenário é esse que você retratou, que é o cenário atual, com a aplicação de 50% de tarifa sem retaliação. E o impacto maior é no médio prazo do que no curto prazo. Então, nos primeiros 1 ano a 2, o impacto chega a 47 bilhões de reais apenas. Mas nos anos subsequentes, esse impacto sobe para 175 bilhões de impacto anual. Porque os efeitos nefastos eles vão se agravando com o passar do tempo. E os nossos estudos também apontam uma segunda hipótese do Brasil retalhar e uma terceira hipótese com uma retaliação em sequência dos Estados Unidos e com uma possível queda na atração de investimentos, que é muito importante falar que um fator que será a consequência, caso a gente não consiga êxito nas negociações, é que os investimentos internacionais do Brasil irão cair, pois as empresas que o fazem deixarão de considerar aqui a oportunidade de acessar o mercado americano. E com isso, talvez optem por outros países para se fazer o investimento produtivo. Aqui na América do Sul mesmo, a Argentina está com a alíquota zero para exportação dos Estados Unidos. E ela faz parte do Mercosul. Então, quem se instalar na Argentina, qualquer empresa internacional que se instalar na Argentina, ela vai ter acesso ao mercado brasileiro e vai ter tarifação zero para acessar o mercado americano. Então, do ponto de vista estratégico, o Brasil vai perder competitividade na atração dos investimentos, caso a situação atual perdure. Presidente, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Não quero constranger o senhor com nada, mas assim, chama a atenção uma certa ausência, para dizer o mínimo, né, da Confederação Nacional da Indústria em relação a isso desde o começo. O presidente da CNI parece ter dificuldades de se posicionar publicamente sobre assuntos delicados. Não é o seu caso, não é o caso da Federação de Minas e tantas outras federações Brasil afora. Eu gostaria de saber do senhor o que acha daquela quase uma constatação de que falta à indústria brasileira, ao setor produtivo no Brasil como um todo, né, talvez, e talvez numa iniciativa compartilhada, estabelecer-se em Washington, em capitais importantes como Washington, para fazer aquele trabalho que a diplomacia, por vezes, não consegue fazer, do ponto de vista de se posicionar mediante a contratação de advogados que atuam nesse ramo, de lobistas, né? Nos Estados Unidos, o lobby é uma atividade legal, é uma atividade que não se confunde com o tráfico de influência, como no Brasil, e muita gente acha que o setor produtivo acaba ficando para trás num momento como esse, porque não está lá. Né, não está lá estabelecido ali, não tem relacionamento capaz de estabelecer uma negociação. O que é que o senhor acha disso tudo? Olha,
eu até diria que isso é verdade para alguns mercados, mas para o mercado americano a gente tem laços produtivos já mais eficazes, eu diria, com boas relações, inclusive com a US Chamber of Commerce, que tem uma sucursal grande aqui no Brasil e com o qual nós mantemos uma relação bilateral há muito tempo, e ela é a maior entidade empresarial americana. Então, no caso americano, o Brasil tem realmente relações históricas. Eu não vou dizer que isso é realidade para todos os mercados. Com a China mesmo, é uma relação mais recente. A própria FIENG tem feito esforços. A gente está na terceira missão anual para a China, né? Na última, nós tivemos 300 industriais chineses participando lá dos nossos eventos para fortalecer os elos e os laços e a cooperação entre os países. Mas com os Estados Unidos nós vamos recorrente. A própria CNI acabou de fazer uma missão para os Estados Unidos, eu fiz parte, juntamente com o presidente Albán, há pouco mais de 2 meses, em que nós estamos estabelecendo as relações com, não somente com o setor produtivo americano em Nova York, mas também com o setor acadêmico de Harvard e MIT. Agora mesmo a FIENG está levando 30 pessoas para Harvard e MIT, industriais de Minas Gerais, num programa que já estava aí para a primeira semana de agosto. Então, há iniciativa sim, e eu acredito que o mercado americano é consolidado. Com relação à participação desse momento de crise, vejo o presidente Albán atuando aí mais nos bastidores, trabalhando, tentando construir pontes, e também está preparando uma delegação para os Estados Unidos para que a comunidade empresarial dos Estados Unidos também faça pressão sobre o governo americano, assim como nós estamos fazendo sobre o governo brasileiro. Porque, na verdade, nessa briga política ou geopolítica, né, nós temos que trabalhar para que a população e os setores produtivos não paguem o preço de, eventualmente, uma briga política que tenha benefícios eleitoreiros no curto prazo, mas acabe prejudicando, e isso eu falo de ambos os lados, acabe prejudicando o desenvolvimento de ambos os países. E é esse o nosso foco em trabalhar nessa frente. Claro que cada líder empresarial tem uma postura. A nossa é sempre mais clara, mais contundente. Isso tem benefícios, mas também tem seus ônus. Então, faz parte, na minha leitura, da característica de cada instituição. A FIENG tem se colocado aí na maior parte dos debates mais à frente. Presidente, um bom dia. Sônia aqui. Se o tarifaço dos Estados Unidos entrar de fato em vigor, 1º de outubro, está aí. O Brasil vai perder boa parte das exportações para esse mercado. Eu pergunto para o senhor o que fazer com os produtos que vão deixar de ser exportados? Dá para a gente buscar saídas no mercado interno, procurar outros mercados? Qual que é a avaliação do senhor? Essa foi parte da conversa com o presidente Alckmin ontem, que eu acho que foi muito positiva, em que eu apontei a ele, e ele tem consciência disso, que, na verdade, essa guerra comercial ela também está fazendo um deslocamento de mercados, e tem vários produtos no mercado internacional sendo vendidos hoje no Brasil muito abaixo do custo de produção. E que uma medida paliativa para vários segmentos afetados seria justamente preservar o mercado nacional. Porque senão nós vamos ter um duplo baque, nós vamos perder o mercado americano e ainda vamos perder o mercado nacional, fruto da invasão de produtos sendo vendidos abaixo do preço de custo, o que é uma prática condenada no mercado internacional. Então, o Brasil pode tomar medidas de defesa que são previstas na OMC sem romper nenhuma relação bilateral, sem fazer nada que seja unilateral. Então, acredito que essa é uma importante ferramenta para garantir para alguns segmentos que poderão perder mercado nos Estados Unidos, pelo menos preservação do mercado local, para que não seja uma dupla perda, o que seria um golpe ainda mais forte na nossa economia. Ele ficou sensível a isso, praticamente foquei ali que houvesse a concessão de direitos provisórios no Brasil nos processos que já estão abertos à investigação de antidumping e cujos dados preliminares em determinada etapa do processo já apontam para o dumping. Então, o Brasil esse ano ainda não abriu nenhum direito provisório. O direito provisório é algo amplamente utilizado no mercado internacional e a gente entende que ele, para esse momento crítico,
em que, se nada for feito até se concluir a investigação de dumping, é necessário o direito provisório, porque às vezes quando vai concluir o dano já tenha sido muito grande e pode ser um grande paliativo caso as medidas entrem em vigor no dia 1º de agosto. Queria agradecer ao presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, Flávio Roscoe, falando com a gente aqui no Jornal Gente desta sexta-feira. Presidente, obrigada, hein? Até a próxima.